Olá, eu sou o jornalista Guilherme Busch e você está na TV Diário. Nós estamos aqui hoje no nosso primeiro programa para discutir um pouquinho os assuntos de Campinas, trazer para você, nosso telespectador, um pouco daquilo que acontece na nossa cidade, um pouquinho das coisas que importam diretamente a você e a sua vida. Nesse primeiro programa, nós vamos conversar um pouquinho sobre o Centro de Convivência Cultural de Campinas. Inaugurado em 1976, o Centro de Convivência é talvez hoje um dos maiores patrimônios do nosso município. Com cerca de 6 mil metros quadrados, ele é composto por um teatro de arena, que tem capacidade para cerca de 3 mil pessoas, tem um teatro interno com capacidade para cerca de 500 pessoas, além de salas de espetáculos, ensaios, galerias e uma série de coisas dentro daquela estrutura. Além disso, ele é um importante ponto de lazer para a população que vive naquela região da cidade, que é bem pertinho do centro. Ele tem uma pista de caminhada no entorno da Praça Imprensa Fluminense e é um ponto de lazer para as pessoas poderem desfrutar ali, especialmente no final de semana e à noite. Porém, o Centro de Convivência está fechado desde 2011. Ele não recebe espetáculos desde 2011 por conta de problemas estruturais. Nessa nossa primeira edição do programa, nós estamos aqui com o secretário municipal de Infraestrutura de Campinas, Carlos José Barreiro. Carlos José Barreiro, seja muito bem-vindo. É um prazer receber você aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre o nosso Centro de Convivência e um pouquinho sobre Campinas. Eu tenho o maior prazer de estar aqui. Eu queria inicialmente agradecer a iniciativa do Diário Campineiro e me sinto extremamente honrado de ser o primeiro ouvinte, a primeira pessoa que está sendo entrevistada, a primeira pessoa que vai trazer informações a respeito da nossa cidade. E ainda por cima um prazer adicional de falar dessa obra que é uma das obras que mais nos traz orgulho, que é essa reforma gigantesca que está sendo feita nesse espaço cultural, que é extremamente importante. Eu que moro em Campinas há mais de 40 anos, eu me lembro de ter ido muitas vezes até com os meus filhos e com a minha esposa e ver espetáculos lá no Centro de Convivência. Dá uma dor no coração, né? Eu que não estava no mundo público na época que ele foi fechado, dá uma dor no coração de ver aquele espaço fechado e sem ser utilizado. E aí nós podemos agora explicar as razões todas de o que aconteceu, o que nós estamos fazendo, quais são as perspectivas, que eu acho que isso que importa para quem nos ouve, e quando vai poder voltar a ocupar esse espaço da forma que esperamos que ele seja ocupado. Maravilha. A ideia realmente é essa, da gente poder discutir um pouquinho e apresentar para as pessoas um pouco do que está sendo feito lá e quais são os caminhos próximos aí para o Centro de Convivência. Secretário, a pergunta primeira é uma pergunta simples. Por que o Centro de Convivência está fechado desde 2011? O que aconteceu para que todo esse período ele ficasse fechado e a população não tivesse acesso a esse equipamento importante? Perfeito. Olha, as razões técnicas que levaram à interdição do espaço e ao fechamento foram principalmente devido à infiltração de água, de chuva, através daquela estrutura que nós denominamos de teatro de arena. A prefeitura, ela, por diversas razões, aqui nós não podemos dar um juízo de valor, mas ela não fez uma manutenção adequada ao longo do tempo daquela estrutura do teatro de arena. Você imagina uma estrutura a céu aberto, né, com aquelas escadarias todas que ocupam aí 3 mil lugares, como você falou agora há pouco, ela toda lá exposta ao tempo, chuva, sol, etc. Toda a estrutura é uma estrutura viva, as pessoas às vezes não têm esse conhecimento, mas uma estrutura de concreto como aquela, ela é uma estrutura viva, então, por ser viva, ela se movimenta ao longo da sua vida, né? Ela faz isso, e começaram a aparecer algumas trincas, algumas rachaduras, que fizeram com que houvesse infiltrações extremamente severas. Essa foi a razão da interdição. Para você ter uma ideia, quando nós iniciamos essas obras, que foram iniciadas basicamente no início desse governo, né, com a forma que nós estamos fazendo, em 2021, início de 2021, olhando a estrutura lá do teatro, era assustador os problemas que aquelas infiltrações provocaram dentro do comprometimento da estrutura do próprio teatro. Então,
isso foi o que fez com que houvesse a interdição. Então, por essa razão, resolver esse problema passou a ser o maior desafio da reforma a ser feita. Você pode reformar o espaço interno, fazer tudo maravilhoso, mas se aquele problema não ficar bem resolvido, nós teríamos sérios problemas futuros. Estou falando daquele problema no Teatro de Arena, na parte externa. E aí foi nosso maior investimento, viu, Guilherme? Nós fizemos uma ampla investigação, porque, veja, você poderia pensar assim, mas podemos cobrir o Teatro de Arena. Claro, seria uma alternativa, evitar que a água passasse a deixar de cair em cima dele. Mas é evidente que isso descaracterizaria aquele espaço. Então, nem passou pela nossa cabeça isso. Nosso problema era como fazer com que aquele espaço fique impermeável, que era o objetivo. Então, nós fizemos uma ampla investigação, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil, consultamos muitas pessoas, tivemos a conversa com inúmeros especialistas a respeito desse assunto, para concluir o que nós acabamos aplicando ali. Nós chegamos à conclusão que um produto que se chama polimetilmetacrilato, que a sigla é PMMA, é um produto que agora aqui no Brasil já tem fabricantes que estão começando a produzir, mas ele é originalmente importado, principalmente da Alemanha. Esse produto, para que quem está nos assistindo entenda, é como se fosse uma película, como se eu fizesse aqui, colocasse o tipo de um insufilme. Exatamente. Então a superfície, é claro, fizemos um amplo projeto estrutural, refizemos toda a estrutura, tiramos todas as fissuras, trincas, etc., daquela estrutura toda, deixamos ela preparada para receber esse PMMA. E essa aplicação foi feita. E a aplicação desse produto, outro dia conversando até com o secretário, mas a obra está atrasada. Falei, meu querido, deixa eu te explicar uma coisa. A aplicação do PMMA exige que o percentual de umidade do pavimento onde vai ser aplicado seja no máximo de 2%. Isso quer dizer o seguinte, se tiver uma época do ano que tenha muito sereno, o dia seguinte eu não consigo aplicar o PMMA. Que dirá chuva. Então qualquer chuva, qualquer garoa, você tinha que interromper a aplicação e esperar aquele período voltar a ser seco. Então foi um trabalho extremamente cuidadoso, muito cauteloso e que terminou agora. Nós entregamos essa obra juntamente com o prefeito da Hélio Saad, alguns dias atrás, foi no dia 7 de novembro, que celebrou os 250 dias antes da celebração dos 250 anos de Campinas, e nós entregamos essa primeira etapa concluída. E para a nossa satisfação pessoal até, que nós que somos engenheiros e fizemos essa obra, o trabalho ficou espetacular. A aplicação foi feita da maneira correta, ficou maravilhoso, nós temos as imagens aí para mostrar, e essa estrutura ficou pronta. Com isso feito, se permitiu fazer o que precisava ser feito na parte de baixo, porque o teatro estava muito degradado, toda aquela estrutura interna, por esses anos todos fechados, ela foi se degradando ao longo do tempo, pela infiltração que houve durante muito tempo, da água, degradou tudo. Então nós fizemos uma reforma gigantesca no espaço interno, trocamos absolutamente tudo. É quase como se tivéssemos mantido a casca do teatro, dos espaços, e tudo foi reformado. Todos os revestimentos foram refeitos, todo o piso foi refeito, todas as pinturas foram refeitas, o teto todo interno foi tudo refeito. Criamos um espaço interno para uso da Orquestra Sinfônica de Campinas, que hoje está sendo abrigada no Teatro Castro Mendes, mas de uma forma que sempre foi provisória, porque lá não tem a estrutura adequada para acomodar a nossa excepcional orquestra, que ela é magnífica. Mas agora nós criamos dentro lá do espaço do teatro, que fica atrás do palco, uma estrutura mais alta, que foi construída especialmente para eles, um espaço que a orquestra poderá fazer os seus ensaios, ele vai ser a casa deles. Então eles vão ter toda a estrutura lá para, claro, poder oferecer os espetáculos aí para a população a partir de quando o teatro for aberto. Inclusive fazer os ensaios nessa área. Exato, nessa área que foi criada. É uma coisa de bastidores. Exatamente, foi uma área especialmente criada para eles, que além de tudo ficou muito bonita, sabe? Fizemos uma decoração agradável, tem um elevador
foi criado especialmente para esse espaço, para ele poder levar os instrumentos. Nesse elevador você consegue levar até um piano de cauda, para você ter uma ideia. Nós temos algumas imagens desse elevador que exato, por exemplo, um elevador que a gente chama de elevador de serviço, que é para eles, né, para uso específico da orquestra, para ela poder descer e subir com todos os instrumentos, para fazer algum tipo de apresentação. Tem um espaço para a orquestra também ali na frente do palco, ali aquele espaço, aquele fosso da orquestra que foi feito. E toda essa estrutura, toda essa, vamos dizer, essa infraestrutura foi feita nessa primeira fase que nós terminamos agora. Porque essa obra ela foi dividida em duas fases. A primeira foi a correção dessas patologias todas que eu mencionei, das infiltrações, e a reforma do espaço interno, que culminou com essa primeira fase, que nós investimos aí um pouco mais de 20 milhões de reais. Isso foi feito agora. Nós vamos falar da segunda fase já, mas eu só queria reforçar a pergunta. Quando eu perguntei do tempo de demora para a reforma, não poderia ter sido feito isso antes, secretário? Nós estamos falando de 12 anos, né? E pelo que você está me falando, talvez em 3 anos, quando começou a obra, efetivamente? 19? Efetivamente, ela começou no finalzinho do governo anterior, do prefeito Jonas Donizete. Não, 2019? 2020. 2020, Não, 2020, isso. Quer dizer, de 20 a 24, 3, 4 anos, não teria que começar antes essa obra, para nós já termos essa obra sendo finalizada? Tudo bem que não é uma coisa que seja da sua responsabilidade, você não estava lá nesse momento, mas isso não poderia ter acontecido? Olha, talvez sim. Qual é a dificuldade que a administração pública tem? Primeiro, é a capacidade de investimento. Uma obra como essa, que nós vamos falar nos números aí, é um investimento vultuoso, uma prefeitura, que qualquer prefeitura tem dificuldade no investimento com recursos próprios, né, do seu próprio orçamento, então esse é o primeiro problema. E o segundo problema é que talvez é uma questão de se priorizar. O governo de Jonas Donizete, que também eu fiz parte dele, não nessa área que eu estou hoje, ele tentou fazer um convênio com o governo do Estado, que na época o governo do Estado falou assim, nós temos o recurso para fazer um teatro de ópera aqui em Campinas, no Parque Ecológico. No Parque Ecológico, que era um valor da ordem de 80 milhões de reais. O governo, na época, o governo municipal, julgou que era muito mais apropriado, ao invés de direcionar esse recurso para criar um teatro de ópera lá no espaço do Parque Ecológico, fazer a reforma do Centro de Convênios que estava fechado. Então foi feito esse acordo, se mudou o convênio, e o recurso que ia ser destinado para o Parque Ecológico foi direcionado para o Centro de Convênios. Todo o valor, os 80 milhões. Na realidade, a promessa era essa, inicialmente. Aí, quando foi para se fazer a assinatura do convênio mesmo, o valor do convênio ficou reduzido à metade, ficou cerca de 40 milhões, e que foi dividido em duas etapas, aproximadamente 20 milhões cada uma das duas etapas. Né? Então, a primeira etapa foi assinado esse convênio e tudo mais, e aí esse processo se iniciou, que culminou com a finalização dele agora, recentemente. Como eu disse, ficou um pouquinho mais de 20 milhões. Bom, e a segunda fase do teatro seria, então, a assinatura da segunda etapa desse convênio. Vocês já podemos iniciar essa explicação? Podemos. Ok, então, como é que nós resolvemos fazer isso? Fizemos essa primeira etapa, que está concluída, como eu já mencionei. A segunda etapa do teatro a gente tem chamado do recheio do bolo, o coração do teatro, algo do tipo, que para as pessoas que são da área, os teatrólogos, aí as pessoas que são artistas da área da cultura, eles acham então isso magnífico, que realmente é. Que é você colocar no espaço o que faz com que o teatro se torne um ambiente vivo. Porque hoje você vai estar lá, tem as paredes, tudo muito limpo, está tudo maravilhoso, revestido, etc. Mas ele não está vivo. Torná-lo vivo é colocar toda a parte de iluminação, a parte de áudio, a parte de vídeo, a parte de cenotecnia, a parte da gestão eletrônica do espaço. Nós vamos fazer uma gestão eletrônica dos movimentos, dos cenários, dos palcos, onde tiver as peças, as óperas que pretende abrigar aqui, naquele espaço cultural e tudo mais. E tudo isso vai fazer parte dessa segunda fase que a gente está mencionando agora. Isso, para ter a qualidade que nós queremos que esse espaço cultural tenha, os equipamentos, a qualidade dos equipamentos, ele é importado, os equipamentos são importados. O Brasil não tem fabricantes nacionais que produzem aquele tipo de equipamentos à altura da qualidade que a gente espera colocar aqui. Então nós fizemos
uma licitação que está nesse momento em andamento. Em que pé está essa licitação? Então, vou explicar. Nós temos essa licitação foi aberta no começo do mês de outubro, tem uma participação muito grande, tem cerca de 12 empresas participando da licitação, interessadas. E é uma licitação com vários lotes ou uma coisa única? Não, como é que funciona? é um lote único. Um lote único? A estimativa é de 52 milhões de reais, que se prevê o valor estimado para esse conjunto de equipamentos. Para finalizar o que está precisando lá. Para finalizar tudo. Com isso implantado, o teatro vai estar operacional e da forma que se espera, como eu mencionei. E essa licitação, então só falar um pouquinho dela, essas empresas participaram, da forma que no poder público isso funciona, a modalidade que foi adotada para a licitação prevê o seguinte: a primeira fase da licitação é a avaliação técnica das empresas. Então, todas as empresas participantes têm uma obrigatoriedade lá de comprovação da qualidade técnica, experiência anterior, coisas que elas já fizeram ao longo do tempo e tudo mais. Isso antes de apresentar a proposta de negócio? Isso. Tá. Então, essa é a primeira fase. Nós estamos exatamente nessa fase. Como essas comprovações são bastante complexas, né? E muitas delas, às vezes, a gente tem dúvida a gente fala de atestação, né? Aqueles atestados são apresentados, então nós fazemos o que nós chamamos de diligência. Diligência é uma consulta, né, a quem tem direito para confirmar a comprovação daquele atestado, daquilo que Você já fez coisa parecida? Claro, eu trabalhei, fiz um teatro lá no Rio de Janeiro, não sei o quê. E apresenta um atestado. Ele fala, será que isso é isso mesmo? Será que foi essa quantidade? Então a gente consulta lá quem contratou e tal. Quer dizer, isso tudo faz parte da lei, tudo isso a lei prevê, né, a lei de licitações. Então nós estamos nessa fase, devemos estar finalizando essa etapa nos próximos dias. Então no finalzinho, nos próximos dias nós vamos ter essa finalização e aí nós vamos classificar dessas empresas as que estarão qualificadas para apresentar a proposta comercial, que é a segunda etapa. Então, aí nós vamos falar, dessas 12 empresas tem 7 que foram classificadas. Então, não era exemplo aqui, né? Então, essas 7 empresas daí, e é claro que a lei prevê que as 5 que foram desclassificadas, nesse exemplo que eu estou dando, tem tempo de recursos, tudo isso está dentro da lei, exatamente, né? Passar dessa fase, nós vamos abrir, então, as propostas comerciais. Aí, daquelas classificadas, então, que nós temos, então, segurança, que estão aptas a participar do processo, que apresentaram o menor preço, né, os 52 milhões é o teto. A que apresentar, então, o maior desconto, que corresponde ao menor preço, será a vencedora da licitação. Aí, promulga o resultado e tudo mais. É estimativa de mais ou menos quando deve acontecer? Eu creio, pelas nossas estimativas, que no começo do mês de janeiro a gente deve estar com isso pronto, divulgado, para assinar o contrato ao longo do mês de janeiro. Sim, proposta vencedora já. E a etapa seguinte é a promulgação do resultado, tem os prazos legais, aquela história toda, mas daí a gente assina um contrato. A minha expectativa é assinar o contrato ao longo do mês de janeiro. Com isso, já na sequência, já iniciaremos as obras, né? Na verdade, não é muita obra, na verdade, é mais a gente chama de obra, instalação de equipamento, viabilização, montagem, instalação e montagem. Mais ou menos. Porque obra não vai ficar nada, nesse aspecto não, obra física. A não ser adaptação para montagem. Isso, exatamente. Colocação de cadeiras. Isso, as cadeiras, o palco, do teatro interno, o palco, deve ter ajuste no palco, tudo isso, faz parte da segunda etapa. Bom, então, o que nós estimamos fazer, né? Porque a nossa preocupação o prefeito tem feito esse compromisso, ele falou outro dia até isso publicamente, quando ele entregou a primeira etapa feita, ele disse que dentro do seu governo, que termina em 31 de dezembro de 2024, nós vamos entregar à população o Teatro de Arena, o Centro de Convivência totalmente concluído. Já com um espetáculo lá dentro, quer dizer, trazer para dentro esse pessoal da cultura que tanto quer. Então, para isso, nós temos que fazer isso de uma forma bem acelerada. Como grande parte dessa segunda etapa é compra de equipamentos, principalmente importação de equipamentos e montagem, nós já estamos pensando no jeito que esse cronograma, né? Claro que sempre vai depender da empresa vencedora também ter uma capacidade de fazer isso, né? Porque, por que eu chamo de capacidade? Porque ela tem que, na frente, fazer a aquisição
E nós vamos depois, pagamos posteriormente, nós vamos antecipar. Mas você consegue ver nessa fase de análise de documentos. Mas, infelizmente, numa licitação pública, você não consegue fazer isso. Não é 100% garantido. Não, porque a empresa, funciona assim, viu, Guilherme? A empresa ela tem que comprovar tecnicamente a sua capacidade de execução de uma obra desse tipo. Né? A gente chama de obra, né? É o jargão. Então ela vai comprovar isso. Se ela comprovar tecnicamente, eu não vejo aqui se ela tem capacidade financeira, tem fluxo de caixa. Claro que tem índices financeiros que são avaliados, mas eu não estou avaliando se ela tem uma capacidade financeira de tenho aqui 30 milhões em caixa para poder investir antecipadamente e fazer isso. Isso não é avaliado. Tá. Entendeu? Isso não pode estar no edital, porque não pode estar visto no processo? Não pode, porque é uma limitação que o próprio Tribunal de Contas não permite aqui no Estado. Né? Bom, então, mas nós estamos esperançosos que uma empresa que se atreve a participar de uma licitação desse tipo, não é uma empresa que não tem uma capacidade mínima dessa, entendeu? Então, com isso, por que eu estou falando isso? Porque a gente, dessa maneira, consegue fazer com que esse programa todo consiga ter até uma certa antecipação. De tal forma que a gente trabalhando para trazer isso para um pouco antes. Nosso plano é esse, para tentar, então... Quando você tem uma ideia? Se pudesse... Oficialmente é dezembro de 24, mas internamente está trabalhando para que consigamos alguma antecipação para ter uma certa folga a nosso favor, entendeu? Mas isso, de novo, repito, vai depender muito da empresa. Do processo da empresa. Nós podemos dizer então que existe um compromisso do prefeito, acho que ele já falou isso, né? De até o final desse ano, de 2024, o centro de convênio está ocupado, não só entregue, mas recebendo espetáculos gerando. Exatamente. A vontade até do prefeito, né? Eu falei, prefeito, lamentavelmente essa vontade também era sua, mas eu posso também fazer com que seja minha. É difícil, certo? Ele gostaria que no aniversário da cidade e tal, que é os 250 anos, ele pudesse fazer um espetáculo dentro do teatro, lá para... Teatro interno. Teatro interno. Isso é muito difícil por esses prazos, exato. 7, 8 meses. É um tempo muito apertado para conseguir fazer tudo isso. Mas, de qualquer forma, nós estamos nesse esforço enorme. Mas você diria que é minimamente possível isso? Quer dizer, se der tudo certo, de repente... Eu acho difícil, porque sabe o que acontece? A gente tem um pouco de experiência em outros tipos de obra. Quando você fala de importação de equipamentos, tem um processo burocrático que a própria Receita Federal, a alfândega brasileira coloca, tem uma série de dificuldades, o desentranhamento dos documentos, embaraço alfandegário é muito burocrático, ainda mais quando tem um órgão público do lado de cá. Eu já fiz isso na iniciativa privada, quando eu estava na iniciativa privada, e tem essas dificuldades, mas é um pouco mais fácil, porque as amarras para o mundo privado são diferentes das amarras do mundo público. Né? Nós vamos ter que ter autorização do Banco Central, uma série de exigências que nós vamos ter que vencer para poder fazer isso. Então, não dá para contar com tudo isso fluindo da forma ideal. Temos que ter algum pouco de segurança. Ok. Uma pergunta, uma coisa que me ocorreu aqui, secretário. Campinas é uma cidade, a segunda cidade do estado, segunda ou terceira, né? Acho que muito próximo do Guarulhos, em população, em orçamento. É uma cidade que tem um orçamento aí próximo de 10 bilhões, me corrija se eu estiver errado, para esse ano 2023. Em torno disso. E como nós estamos falando de uma obra que vai custar em torno de 70, 80 milhões de reais, que é uma fração mínima desse orçamento, o município não tem capacidade financeira para realizar, só precisa pedir dinheiro para o governo do estado para poder viabilizar uma coisa importante, que nós estamos falando que é o mais forma de convênio. Por que essa discrepância, secretário? Você consegue jogar um pouco de luz sobre isso? É o seguinte, a distribuição dos impostos no Brasil para os municípios ela é bastante leonina, porque os recursos que são arrecadados basicamente dentro dos municípios que nós moramos aqui, usamos as ruas aqui, usamos as escolas, os hospitais, as praças públicas, a iluminação pública, etc. Vivemos aqui. Só que o que nós pagamos de impostos dos diversos tipos, uma parcela muito pequena fica dentro do próprio município. As maiores parcelas vão para o Estado ou para a União. Nós estamos falando de tipo de imposto, secretário, todos eles? Dos diversos tipos de impostos. Você pode, quando faz uma compra no mercado, vai o ISS, uma pequena empresa. Ele é recolhido do Estado e vem uma parte do município, o IPVA do carro que você paga, recolhido pelo Estado, uma parte do município, assim vai. Então, essa distribuição dos impostos faz com que
o volume de recursos que fica na mão das prefeituras, ele é um volume que dificulta a utilização daquilo para grandes investimentos, entendeu? Então as prefeituras elas conseguem, dentro das possibilidades, contando que a inadimplência eventualmente também é um problema. O problema é a inadimplência, também não estou nem entrando nesse mérito. Isso de inadimplência de IPTU, de ISS, tudo, impostos municipais. Impostos em geral, entendeu? E as variações da economia, quando a economia dá uma certa arrefecida, então reduz a quantidade de ICMS que se recolhe, que é um dos repasses no município importante, então tudo isso afeta a nossa receita. Bom, não estou nem entrando nesse mérito. Não, ok. Mas, entrando no mérito só da capacidade de investimento com recursos próprios, é bastante limitado por essas razões. Tem como ter uma ideia de quanto? Quer dizer, desses 10 bilhões, número hipotético desse orçamento, o que é a capacidade Olha, de só para você ter uma ideia, com a gestão do prefeito Dário, foi uma gestão, que eu diria, uma gestão bastante rigorosa que ele tem feito nessa parte financeira, nós estamos tendo até uma certa capacidade de investimento em recursos próprios. Nós estamos investindo aí em torno de, só estou falando até pela minha área, né? Eu não estou com os números totais da prefeitura aqui em mãos, mas na área de infraestrutura, nós temos aí quase 100 milhões de investimento aí, nesses anos, com recursos próprios, que é bastante. Bastante que vocês fazem perto da arrecadação. Se você pensar em 10 bilhões de orçamento, nós estamos falando de 1%. Mas aí que dá. Mas acontece que a capacidade o custo da manutenção da estrutura toda da prefeitura, da educação, saúde, assistência social, serviços públicos, funcionalismo, salário. Salário, funcionalismo e tudo mais, é um custo elevado que consome todos esses recursos. Bom, recentemente, há uns dias atrás, o secretário de Finanças apresentou na Câmara Municipal a previsão orçamentária, para o próximo ano, a LOA, que ele foi apresentar lá, e ele detalhou tudo isso, o que se prevê de arrecadação, que vai ser destinado para cada uma das diversas áreas da prefeitura, onde que esse dinheiro vai ser arrecadado. Então mostra claramente como esses cerca de quase 10 bilhões que você menciona, como é que eles vão ser utilizados. Então ali dá para ver com clareza, isso está disponível no site da prefeitura, é público, é claro, está disponível lá como é que isso vai acontecer. Então, aí quando nós temos obras grandes, estamos falando sem convênio, mas tem outras obras grandes aqui na cidade, o próprio BRT, que nós estamos aí na fase final de acabamento dessa obra. Quer fazer um parênteses, falar um pouquinho do BRT? Como é que está o BRT? Podemos falar um pouquinho, sim, claro. Então, todos esses recursos volumosos, nós dependemos de recursos externos. Basicamente de 3 origens, só para concluir esse assunto. Ou da União, recursos advindos da União, através de emendas parlamentares, ou recursos da União, do próprio Orçamento Geral da União, como tivemos no BRT, que eu falo na sequência, ou recursos do próprio Estado, da mesma forma, do mesmo tipo de origens, ou financiamentos. Só para citar um momento recente, antes de falar um pouquinho do BRT. O prefeito aprovou na Câmara, no ano passado, a possibilidade de fazer 2 financiamentos de 200 milhões cada um, devido à capacidade de endividamento da prefeitura, porque o nosso grau de endividamento da prefeitura, a nossa capacidade de endividamento, que é medida por um índice financeiro, também permitiu isso, porque tem épocas que às vezes não permite. Tem muito município que não consegue. Não tem. Nenhum tipo de financiamento. Não consegue, porque não tem essa capacidade de endividamento dentro dos... Que é medida pelo histórico do município. Pela responsabilidade fiscal. Exato, e também pelo que você tem para receber, o que você tem para pagar e quanto que você já deve. Entendeu? É um fluxo de caixa. Essa é a análise que é feita. Tem um índice que chama-se CAPA, capacidade de pagamento tal, que é medido aquele nível que define se a prefeitura tem capacidade de se endividar ou não. Tem uma regra, que você vai adiar até E. A é o máximo. A é o top, se você está em A, em B e tal. Campinas hoje? Campinas hoje está no nível B, então é uma classificação excelente, o município, e permite essa capacidade de endividamento. Então, são as 3 formas de fazer. Falando um pouco do BRT. O BRT, que foi um investimento, à época, nós fizemos essa licitação em 2016, e a obra foi em 2017, na obra do BRT. Começou primeiro, foi uma obra que à época foi muito ousada, eu estou envolvido nessa história desde o começo, então
nós fizemos a contratação através da licitação dos projetos executivos e da construção da obra, que foi um grau de ousadia bastante grande para quem está acostumado com a obra, sabe o que eu estou falando, porque o padrão usual é você fazer um projeto básico, que nós fizemos, na sequência desenvolver um projeto executivo, que ele complementa o projeto básico, que te dá segurança para daí você fazer a contratação da obra, entendeu? Nós fizemos juntos o projeto executivo e a obra sendo contratadas com o projeto básico. É claro que nós temos uma nova experiência em obra, então nós fizemos um projeto básico já um pouco mais avançado. Ele foi um projeto básico que a gente chama de semi-executivo, mas era básico. E com isso conseguimos então uma obra de 550 milhões, que era na época, na licitação de 2016 teve um desconto, todas as empresas que participaram, foram divididas em 4 lotes, e foi 451 milhões o resultado da licitação. Essa licitação, que viemos então desenvolvendo, primeiro com os projetos executivos e depois as obras. O nosso cronograma finalizaria essa obra em dezembro de 2020, novembro de 2020, para ser mais exato, que era vamos dizer, o finalzinho do segundo mandato do governo Jonas Donzelli, que eu estava lá, né? E a época, isso estava indo super bem, até o final de 2019, tudo dentro do cronograma, quando veio a pandemia, e aí o mundo virou de ponta cabeça, foi uma coisa absurdamente complicada. Aquele ano 2020, quase que a gente andou para trás até, com grandes dificuldades, então isso fez com que a gente tivesse um atraso na conclusão dessas obras. Inclusive pararam durante a pandemia? Não chegaram a parar. A nossa obra do BRT, para você ter uma ideia, foi uma das. Isso foi até mencionado pelo ministro à época, foi uma das únicas obras públicas de grande porte do Brasil que não pararam. Porque muitas obras chegaram a parar efetivamente. Nós tivemos que diminuir muito o ritmo, porque alguma equipe era contaminada pelo Covid, aí aquela equipe tinha que ser afastada, aí até arrumar outra equipe para pôr no lugar, aí o fornecedor falava, pô, a fábrica minha que produzia 100, estou produzindo 20, não tem como entregar isso na data. Foi aquela sequência de problemas que nós sabemos aí, todo mundo enfrentou. Bom, então o BRT, como é que ficou? Nós dividimos em 4 lotes, são 2 corredores, né? O corredor Ouro Verde, que tem, redondando, 14 quilômetros, o corredor Campo Grande, que tem quase 20 quilômetros, e o corredor perimetral, que une os dois aqui, mais 4 quilômetros. Esse é o BRT todo. No corredor, vamos falar um por um, o corredor Campo Grande, que é os lotes, o lote 1 e o lote 2 do corredor Campo Grande. O lote 1 está totalmente concluso, entregue, operacional, funcionando já há mais de um ano. O lote 2, que é o restante do corredor Campo Grande, nós estamos com as 2 últimas etapas em construção, que são 2 viadutos, um em cima aqui da John Boy do Lopes, na altura da Avenida Transamazônica, no comecinho ali da John Boy, e um outro viaduto que é em cima da rodovia Bandeirantes, um pouco à frente do Shopping Bandeiras ali. Esses 2 últimos viadutos, esse da... Basicamente é o que está faltando de obra? Só isso está faltando. O corredor do Campo Grande, então, com esse viaduto da Transamazônica, deve finalizar agora o mês que vem, dezembro. Agora desse ano ainda? Já, esse ano. Vamos entregar aquele viaduto. Você entrega mais um trecho? Vai entregar. Tem mais ou menos ideia de tamanho do trecho? É o viaduto todo. Eu vou acabar com aquela interrupção de semaforo, que é uma coisa chata demais. Problemática. Somente pela marginal da Anguera, que entra pelo John Boy, daquele rabo de fila, aquele problema ali fora. E o viaduto lá da Bandeirantes, a previsão é terminarmos até março do ano que vem. Então, eu estava falando, vou voltar um pouquinho. Então, o lote 2, que é a complementação do corredor Campo Grande, ele está sendo finalizado com a reconstrução desses 2 viadutos. Um por sobre a Transamazônica e outro por sobre a rodovia Bandeirantes. Esse por sobre a Transamazônica deve ficar pronto agora, no início do próximo mês de dezembro. E o da Bandeirantes até o mês de março deve estar pronto. Então isso encerraria o lote 2. Então o corredor Campo Grande, mais o corredor perimetral, pronto. Aí vamos para o corredor Ouro Verde. O corredor Ouro Verde é o lote 3 e o lote 4. O lote 3 está 100% pronto. Dia 29 de novembro, agora semana que vem, nós temos uma cerimônia com o prefeito e tal, que é a entrega formal, vamos dizer, oficial do lote 3 concluído. Mas já vai fazer entrega? Já vai fazer entrega e já tem ônibus operando, e ainda forma ainda preliminar, né? Tem ideia que está operando os ônibus, ainda
uma licitação nova e tal, mas já está operando. E o lote 4 tivemos um problema. O lote 4, para você ter uma ideia, a março do ano passado, se no finalzinho da pandemia, a empresa era um consórcio, é um líder do consórcio, duas empresas, a empresa líder do consórcio, ela já tinha passado por um processo de recuperação judicial. Eu tentei até, estive com eles algumas vezes para ver se conseguimos até fazer isso com sucesso, porque eles tinham entrado em recuperação judicial no final de 2020. Boa parte por causa da pandemia, deixar de receber informação, claro. Mas conseguimos separar. Como aqui era um consórcio, estava separado, porque a recuperação judicial é um problema, né? Quando a empresa começa a ter recurso no caixa, vai para pagar dívida de outras coisas, tal. Era a minha preocupação. Mas isso não aconteceu e eles continuaram. Chegou no começo de 2022, um ano e quase 2 anos, começo de 2022, eles estiveram aqui conosco e disseram que eles não iam ter condições de concluir a obra. Naquela época eu estava com 89% daquele lote, faltava 11%. Quase no final. Quase no final, faltava muito pouco, né? Mas paciência, então foi um rompimento de contrato, rescisão unilateral, eles foram penalizados, aquela história toda, foi como se fosse um abandono de contrato. E nós tivemos que fazer todo o processo para relicitar essa obra. Isso é uma coisa... Sabe, é o pior cenário possível para uma obra pública, né? É o pior, exatamente a sua frase, é o pior cenário possível para uma obra pública, é uma obra que você vai relicitar. É uma coisa louca. Você tem que levantar tudo que foi feito, se foi feito com a qualidade adequada, o que não foi feito, pegar a planilha inicial que foi contratada, é uma coisa de louco. Trazer uma empresa para terminar só 11% do que... Exato. Então, nós fizemos uma outra licitação, conseguimos fazer uma licitação em tempo recorde, em um ano fizemos uma nova licitação. Em junho de 2023, assinamos um novo contrato com uma nova empresa para fazer esse restante. Essa empresa entrou já, por sorte nossa, foi uma empresa que já estava junto com o BRT, foi a empresa que estava fazendo o lote 3. Eles participaram, foi a única empresa que já estava que quis participar e ganharam. Ofereceram o melhor preço e tudo mais. Então eles estão concluindo esse pedaço final. Então agora nós retomamos a obra já desde junho, né, que eles entraram, já estamos aí há 5 meses. Nós estamos fazendo simultaneamente o terminal Ouro Verde, que é o principal terminal desse trecho, em frente ao hospital ali no Ouro Verde. Estamos fazendo as estações do trecho, repavimentando o que estava faltando e tudo deve terminar até junho de 2024. Quer dizer, então, o BRT deve estar entregue definitivamente 100% até na metade do próximo ano, 100% entregue. Em paralelo, né, a Secretaria de Transportes e a IDEC estão fazendo a licitação lá do novo sistema e tudo mais, porque os ônibus que vão operar no sistema definitivo não são esses que estão agora. São ônibus elétricos, articulados e tudo mais, que vão ser os ônibus do sistema. Eles estão nesse processo de licitação. Esse é um outro embrólio que está dando dor de cabeça para o Brasil. Que à época eu cuidava disso também, porque eu era o secretário de Transportes e presidente da IDEC. Infelizmente, esse problema já não vai mais acontecer. Vamos voltar a falar do convivência. A cultura ela é uma coisa positiva para as pessoas, mas ela também, a cultura gera emprego, gera receita, claro. A cultura gera impostos, por princípio. Existe uma estimativa de tamanho de prejuízo que a prefeitura tem tido ao longo desses anos todos com esse fim, né? Essa não ocorrência, essa paralisação de espetáculos. A sua pergunta é uma pergunta excelente. Eu não tenho essa resposta de todo para te dar. Mas é possível estimar o seguinte: um espaço daquele funcionando adequadamente, ele consegue abrigar facilmente, vamos fazer um número até pequeno, no mínimo 2 espetáculos mensais. Você pode ter aqui um espetáculo, vem aqui, fica 15 dias, o outro 15 dias, o tempo todo. Porque, só para você ter uma ideia, nós estamos fazendo uma pequena reforma no Teatro Castro Mendes, que é praticamente o único teatro que da cidade, e nós temos dificuldade em fazer a reforma lá, porque a agenda está cheia. Não consegue parar Não consegue parar de tão cheia que está a agenda, entendeu? Então, aí você pressupõe que se o CNPq estivesse funcionando, teria essa capacidade. Então, a gente perde aí por baixo
25, 30 espetáculos por ano aqui de óperas, espetáculos de expressão. Espetáculos de expressão, apresentações de orquestra como a nossa, etc. Tal. Então é um prejuízo realmente incalculável. Não só financeiro é claro, mas principalmente cultural. Quantas coisas nós deixamos de apresentar aqui na cidade, né, para a nossa população, espetáculos poderiam estar aqui, né, peças teatrais. Quem gosta de teatro hoje, quer ver alguma peça, tem que ir para São Paulo, tem outro lugar mais próximo para você poder... Tem os teatros particulares, no Guatemi, por exemplo, shopping, alguma coisa, mas é pequeno, o impacto é pequeno perto do que poderia ser gerado se fosse... Exatamente. Então a expectativa, eu estou dizendo isso porque a gente nesse período todo, isso é capitaneado pela Secretaria da Cultura, é claro, mas nós tivemos várias reuniões conjuntas, você ouve as pessoas que têm interesse em voltar a ocupar o espaço do Centro de Convivência, é claro? Eu acho que é uma rotina, né? Você vê aquilo aqui em todo mundo, aquele entusiasmo, né, de músicos, pessoas que são da área artística, que querem voltar a poder usar aquele espaço lá. O senhor chamaria de entusiasmo? Eu tenho ouvido algumas reclamações. Não, mas é porque... Estão chorando, vamos dizer assim. Não, mas eu sei, mas você nunca vai satisfazer a todos. O que importa, que eu acho é o seguinte, né? Eu estava dizendo para você isso agora há pouco. Alguém falou assim, mas puxa vida, essa obra teatral, falou, meu querido, a dificuldade de executar uma obra dessa, porque aqui né, no PMA, por exemplo, é enorme. Então nós temos que falar o seguinte, olha, graças a Deus que essa obra vai ser entregue agora, a prefeitura, então, em algum momento, né, foi o prefeito Dário Salles que capitaneou esse comando, tomou a decisão de fazer essa reforma, de levar isso a cabo, ir até o final, tal, quer dizer, uma decisão estratégica importante para a cidade, mas que outros não fizeram. Você que acabou de fazer essa pergunta, sim. Por que isso não foi feito antes? Né? Aí as razões são inúmeras, mas alguém tomou a decisão e vamos executar. Eu acho que isso é um ato de bravura, um ato de coragem, né? E que a cidade, é claro, um dia vai reconhecer isso e falar, puxa, ainda bem que a época lá essas pessoas tiveram essa ousadia de fazer isso. E vão ficar agraciadas com o que vão ver. Aguardaremos. Passando por lá, dá para a gente perceber que o Teatro de Arena, que é a parte que é mais visível, que é a parte que está lá na praça, né, exposta, está pronto, está pintadinho, está bonitinho. É possível que esse Teatro de Arena volte a funcionar antes do complexo todo, não? De acontecer de repente alguma coisa esporádica, alguma coisa especial ali? Olha, nós não temos essa pretensão. Falando nós, a área de engenharia, estou aqui falando pela área de obras, né? Porque nós queremos concluir a obra, todo o espaço e entregar para quem vai comandar a utilização da Secretaria da Cultura, é claro, não somos nós, mas entregar para eles um espaço completamente pronto para que tudo possa ser usado adequadamente, né? Você mencionou algumas coisas, mas uma coisa que vai ser reutilizada, vai voltar a ter vida, é o tal bar na Recoleta. Quem já foi lá alguma vez lembra de quanto era gostoso. Né? A gente estava conversando outro dia sobre isso. Pois é. Lembranças, memórias lá dos anos 80. Eu fui muitas vezes lá no happy hour, eu tomar um chopp no final da tarde, ou antes num espetáculo, ou durante o espetáculo, você ia ali, tomava um drink, sei lá. Então isso também vai ser reaberto, né? Então, nós queremos que isso tudo vai ser feito uma licitação, desculpa interromper, vai ser uma licitação para uma sessão de uma concessão, exatamente, uma concessão para quem é especializado no ramo e tal, possa exatamente, administrar aquele espaço lá. A ideia da prefeitura é exatamente essa. E a entrega do complexo já vai ser feita com esse espaço de operação, a ideia? Vamos entregar então, por isso que eu estou dizendo, a gente gostaria, quer, né? Eu tenho definido essa tese, entregar tudo isso simultaneamente, sabe? Está tudo pronto agora, vocês podem usar à vontade e aí cuidem disso com carinho, o que também nos preocupa muito, porque aquele espaço lá, eu estava dizendo há pouco, né? Essa película do PMA, por exemplo, se ela tiver alguma temperatura indevida próxima, por exemplo, se você acender um foguinho ali, qualquer coisa assim perto daquele espaço, aquilo vai criar um ambiente, vai criar uma ruptura dessa proteção dessa película, e aquilo vira um ponto de problema, porque aquilo vai permitir com que comece a ter infiltração. Exatamente. Então nós temos muita preocupação com a guarda desse espaço e o uso adequado. Aquilo lá é para ter espaços adequados de cultura, não é para ter outro tipo de uso, entendeu? Então a gente vai ter que ter esse cuidado aí ao longo do tempo.
ao longo dos anos. Muitos, não é só agora. Muitos, Exato, seriam muitos. Historicamente, o centro de convivência, ele, principalmente agora, né, depois dos anos 2000, alguma coisa assim, ele viu ali o vandalismo se proliferar de uma forma até preocupante, viu ali índice de criminalidade, assaltos, crimes acontecendo ali. A gente via ocupação ali de morador de rua, a gente via ali em finais de semana aqueles saraus que a molecada fazia, uso de bebida, droga, etc, etc. Isso foi um desafio, até para a questão de segurança pública na cidade por bastante tempo. E houve debates muito acalorados em relação a esse assunto. Como é que a prefeitura pensa em cuidar desse aspecto, nessa nova fase de convivência que a gente pode dizer que já está começando, né? Porque o telhadeirão está pronto, né? Você não vai entregar ele agora, mas ele tem que ser cuidado já. Se o cara for lá e queimar um pedaço dessa película, ele vai estar podendo provocar uma nova filtração. Como é que a prefeitura pensa em cuidar disso? Olha, veja, enquanto nós estamos nessa fase de obras, nós vamos continuar com aquele espaço cercado, como está hoje, ele está lá com os tapumes, nós temos segurança, etc. Tal. Quer dizer, se alguém adentrar o espaço, ele está fazendo uma invasão. Quer dizer, então é uma atitude ilegal e vai ter o que a lei determina quando alguém está invadindo um espaço público, entendeu? Então, esse é o período de obras. Quando aquilo estiver aberto e tudo para uso do público, então essa é uma discussão que está sendo travada internamente na prefeitura, né, até ouvindo as pessoas todas que são os futuros usuários do teatro, como é que nós vamos fazer para conservar aquele espaço adequadamente. Você está falando de um problema sério, quer dizer, esse uso indevido de vandalismo, coisa que vale, que pode pichação, ou qualquer outro tipo de vandalismo, né? Se você pegar, por exemplo, um tipo de um objeto pontiagudo, sei lá, qualquer coisa, um pedaço de ferro lá, e ficar lá cutucando o pedaço de areia, você vai provocar o que eu acabei de dizer aqui, né? Então, isso tudo nos preocupa muito e a gente tem que tomar muito cuidado, porque está sendo feito um grande investimento e um esforço, não é só investimento, não é só o dinheiro não compra tudo. É um investimento que eu diria que intelectual. Quantas cabeças pensantes, eu sou apenas uma delas, são muitas, para fazer o que está acontecendo lá, transformar aquilo numa nova realidade. Então nós temos que cuidar daquilo como se fosse um filho. Eu tenho usado essa expressão, muitas vezes que eu tenho ido, isso aqui é um filho da cidade. O filho tem que ser bem cuidado. Ele tem que ser alimentado, tem que ser cuidado, tem que dar remédio, quer dizer, como você cuida de um filho. Ele estava, vamos dizer assim, estava no hospital, ele está quase saindo tendo alta, é isso? Isso, exatamente. Então nós temos que falar, opa, e agora como é que eu continuo cuidando desse meu filho? É isso que essa discussão está latente, está ocorrendo nesse momento. E além disso, viu, Guilherme, tem problemas de ordem técnica. Então, só para citar exemplos, pequenos exemplos, o sistema de refrigeração do teatro, ele é todo baseado em chillers, que é um sistema, um espaço daquele tamanho, aquele pé direito alto. Dimensionamento são máquinas enormes. Então, isso já estão instaladas? Já estão lá. Então, isso precisa ser cuidado, tem que ter manutenções periódicas. Mas, por exemplo, essa máquina, durante um ano, até que isso comece a funcionar, isso não vai ter um problema de Não, porque nós já temos um programa de manutenção do jeito que o fabricante estipula. Olha, você tem que manter isso ligado, não sei quantas horas por semana, coisa que vai, liga, desliga, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, seguindo o ritual que o fabricante determina para que ele possa, inclusive, manter esses equipamentos em garantia. Tem todo um procedimento, entendeu? Mas não seria mais, uma pergunta de leigo, né? Não seria mais lógico que esse ar-condicionado, por exemplo, tivesse sido colocado junto com essa segunda fase? Então, mas nós tivemos que fazer uma separação. A separação, quando foi decidido fazer em duas fases, não é simples. Definir onde é que é a fronteira, né? O que fica de um lado, o que fica do outro. Os ar-condicionados ficaram nessa primeira etapa porque todo o sistema dessa infraestrutura precisava estar testado nessa primeira fase, entendeu? Para a segunda já... Para a segunda poder utilizar, exatamente. Então nós optamos por colocar isso agora. E aí vai, por exemplo, tem lá um sistema de energia elétrica, abastecimento de energia elétrica. Tudo isso também tem que funcionar, tem periodicidade, os transformadores que estão lá, todos os PPs, transformador de potencial, transformador de corrente, etc., que estão instalados, precisam ter manutenção, né? Elevador, acabei de falar aqui de elevador. Já está funcionando lá, está instalado, está operacional. Funcionando, instalado. Então, tudo isso requer
tecnicamente uma forma de uso, já a partir do momento que o fabricante fala, olha, eu instalei, está aqui, você recebe agora, você vai lá, testou, tá, recebi. A partir dessa data, para ele, começa a contar o período de garantia. Para essa garantia ser exercida, se necessário, você precisa ter um ritual, porque ele te obriga, e é claro que todo mundo faz isso, te obriga a assinar um contrato, você fala, olha, você sabe que você tem que fazer isso, para que eu te dê essa garantia, entendeu? Então nós estamos já fazendo isso também, cuidando disso adequadamente para que isso tudo funcione da forma perfeita. Legal. Nós falamos agora um pouco dos teatros, outros teatros da cidade, do Castro Mendes, né, que você falou que tem até um pouco de dificuldade, tanto o calendário sobrecarregado, de dificuldade até para parar para fazer algumas intervenções de manutenção lá. A gente recebeu uma mensagem em rede social recentemente falando exatamente disso, de alguns problemas de estrutura, também no Castro Mendes, de filtração, algumas coisas de iluminação, pintura, coisas que são teoricamente simples para resolver, ou de repente não, precisa fazer uma análise. Existe uma previsão para que o Teatro Bosque também, essa mesma mensagem, falava do Teatro Bosque também com algumas condições que precisavam ser revistas. Isso. Existe alguma previsão da Prefeitura para esse tipo de manutenção em outros teatros da cidade, especialmente agora, nesse período que nós estamos falando, tanto de desenvolver a conversa da população? Sim, a Prefeitura tem se preocupado em fazer a devida recuperação de todos esses espaços que nós temos, espaços culturais da cidade. Então, para citar alguns exemplos, do Teatro Castro Mendes, nós já fizemos uma pequena reforma, não faz muito tempo, e agora estamos num processo que assim que essa agenda do ano permitir, que vai ser no final desse ano, começo do ano que vem, nós vamos fazer uma reforma ampla lá de toda a instalação elétrica do Teatro Castro Mendes. Vai ser toda reformada, toda modernizada, reformada e tal. E se tiver algum outro tipo de problema, nós não constatamos, você está mencionando. Tá? Fizemos vistorias de infiltração, essas coisas, não vimos. Não foi constatado. Não acho que nem infiltração, mas questão mesmo de... Depois eu posso encaminhar para você, claro, por favor, a comunicação, eu mando para você a mensagem, que ele fala uma opção de coisinhas. Eu agradeço, a gente vai olhar, mas eu estou dizendo o seguinte, nós estamos cuidando disso. Com o Carlito Maia, nós desenvolvemos um projeto, que é o do Bosque, de equipe de base. Esse teatro também vai passar por uma reforma completa. E tem outros espaços públicos. Casas Culturas, que são espalhados pela cidade. O Museu da Imagem do Som. Também, o MAC, que é do lado da Prefeitura. Nesse momento, nós estamos fazendo uma reforma grande lá no MAC. Reforma de toda a parte elétrica, toda a parte de ar-condicionado. Estamos exatamente nesse momento com obras ali. Então, a Prefeitura de Campinas tem investido nos espaços culturais, feito a adequação deles, modernização, né, para que eles possam estar aptos a poder abrigar o que precisa. Toda a parte de, por exemplo, o MAC, que é um museu que abriga uma série de obras e tudo mais lá, então ele está sendo cuidado adequadamente. Maravilha. Então nós podemos fazer um compromisso aqui, então, de que até o final do ano que vem nós vamos ter sua de convência entregue à população. Acho que... Sem dúvida, esse é o objetivo. Basicamente é esse. É o objetivo nosso. Secretário, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para as pessoas aqui, para Campinas, com relação a esse aspecto, né, da reforma de convivência, e também uma mensagem sobre 2024, como é que você imagina que vai ser o ano para a cidade, como é que nós vamos finalizar esse primeiro mandato do prefeito Dário, e como é que você acha que as perspectivas de encaminhamento para esses problemas que nós conversamos aqui hoje estão propostas, colocadas na mesa aí dentro da prefeitura. Ok. Olha, o que eu queria dizer é o seguinte, eu estou na administração, estou na minha terceira gestão em administração, em áreas diferentes, é claro, mas essa administração ela tem sido extremamente zelosa e preocupada com o desenvolvimento da cidade de Campinas. O prefeito Dário Saad uma pessoa extremamente preocupada, ele tem uma tenacidade inacreditável, uma cobrança em cima do seu secretariado, eu sou um deles, para que as coisas aconteçam conforme os compromissos públicos que ele assumiu com a população. Então nós temos feito um esforço grande e temos conseguido, a contento, fazer com que isso aconteça nas diversas áreas. Na nossa área, que é essa área de infraestrutura e de obras, nós estamos hoje com mais de 50 obras em andamento de diversos tamanhos, falando de duas aqui, né? Ou de algumas aí menores, essas
reforma de teatro, nós falamos do BRT, falamos do Cine Convêncio. Convêncio e BRT são as maiores obras hoje. São as maiores obras também. Tem outras obras em bairros, obras muito grandes em bairros, estão fazendo pavimentação, obras de pavimentação, né, colocação de asfalto e drenagem em vários bairros da cidade. Tem bairros como, por exemplo, o bairro do Campo Belo, que são 3 bairros lá, Campo Belo 1, 2 e 3, que ali nas proximidades do aeroporto de Viracopos. Ali é um bairro enorme, aquela obra lá é uma obra de 50 milhões de reais. E o asfalto, você está falando? Drenagem e asfalto, quer dizer, você colocar... Ruas de terra que vão receber asfalto. Exatamente, ruas de terra que vão receber asfalto. Então aquilo é uma transformação urbana que nós que acompanhamos essa obra desde o nascedouro, é uma coisa impressionante. Você vai lá, hoje, né, a pessoa está lá num dia como hoje que está chovendo, ele vai lá, está andando no meio da lama, amanhã sai só e poeira, de repente aquilo lá bonitinho, asfalto, guia, sarjeta, a água de chuva, a hora que cai, ela vai, entra numa boca de lobo e vai embora, não inunda mais na casa dele. Quer dizer, é uma transformação que não tem preço. Você vê os relatos das pessoas, você vê o olhar delas, assim, da satisfação disso que está acontecendo. Então nós temos isso tudo. Então, 2024. Só para interromper, em que pé está essa obra deve ficar pronta até junho, julho do próximo ano. Tudo, os asfaltos, os 3? 1, 2 e 3. Exatamente. Onde eu diria o seguinte, 2024, que é o último ano desse mandato do prefeito Dário, eu creio que é um ano de colher todos os frutos de todo esse esforço que vem sendo feito. Nós estamos num programa intenso aí que o prefeito anunciou, de entrega de obras, né? Entrega de presentes para a cidade, é o que ele mencionou, né? E nós temos feito isso praticamente todos os dias, coisas que foram realizadas ao longo desses 3 anos de mandato. Nós estamos aí completando aí, no final de dezembro, o 3º ano de mandato. Então, 2024 será um ano de colheita de todos o que foi plantado ao longo do tempo. Colheita para a população. Tudo que está sendo feito é que a população de Campinas possa ter uma qualidade de vida superior, nos diversos aspectos. Na área da educação, na área da saúde, da assistência social, de todas as áreas que o ser humano precisa. Então, vocês confiem que é isso que essa administração vai fazer. Uma última pergunta aqui que o jornalista fica impelido a fazer. Tem coincidência só? Ou o fato de ser um ano eleitoral tem alguma relação com essa quantidade gigante de obras que o senhor está... Eu diria que é mera coincidência pelo seguinte, quando eu venho, como eu disse há pouco, da iniciativa privada, você sabe que quando você vai exercer algum tipo de compromisso com alguém, né, o prefeito assinou um compromisso com a cidade, ele sabe que o mandato começou dia 1º de janeiro de 2021 e vai terminar 31 de dezembro de 2024. Então, o que ele quer fazer em transformação na cidade, ele sabe que tem esse horizonte de tempo. Né? E é isso que faremos. Eu não mencionei aqui, mas se falou de obras grandes, nós vamos, agora, temos falado isso bastante, só para complementar, nós não mencionamos aqui, mas eu quero deixar destacado, nós vamos fazer aquelas famosas obras dos condutores de cheia da região central da cidade, que são os piscinões e tudo mais. É uma coisa que a gente pode falar depois de um outro momento. É uma coisa complexa, né? Se a gente puder falar rapidamente. E aqui o BNDES está avaliando ainda o financiamento dessa obra? Está praticamente acertado que o BNDES vai financiar essas obras. O valor, se você lembra? São 520 milhões de reais. 100%? Nós dividimos em 2 etapas. Será uma obra 100% financiada, nós dividimos em 2 etapas, sendo que a primeira etapa, que é composta de 3 grandes piscinões, um no Córrego Serafim, no começo da Orzinho Maia, e 2 no Córrego Proença, na Avenida Princesa do Oeste. Esses piscinões, eles são abertos ou eles são subterrâneos? São fechados? Um desses piscinões, que é o da Princesa do Oeste, ele é aberto. Né? Em que lugar? É ali, naquela praça que fica em frente ao Hotel Vitória, ali, sabe? Sim. Vai ser ali. Vai mudar o aspecto urbano daquilo ali, o urbanismo? Vai mudar. Para melhor, não? Para muito melhor. Mas esteticamente também? Também, claro, sem dúvida. É uma obra bonita, sabe? Vai ficar um negócio maravilhoso. Porque é bonitinho aquele pedaço. Sim, claro. Nós vamos transformar aqui. E os outros 2 são piscinões que a gente chama de piscinões fechados, né? Que nós chamamos de piscinões tampados, né? Que tem um tamponamento. Então, esse conjunto deverá ser responsável por resolver, nos nossos estudos, de 90% a 95%
das ocorrências das De enchentes. alagamento na Princesa do Oeste. Não só na na Princesa do Oeste e na Uruguai, nas duas áreas, entendeu? E quando a gente fala 90% a 25%, fala assim, nesses 90% a 25% não acontecer nada. Nos outros 5% a 10%, poderá ter algum tipo de enchente, mas proporcionalmente ao que acontece hoje, quase que desprezível, entendeu? Tá. Aí com o conjunto dos outros que virão na sequência, que é o segundo grupo, aí nós vamos resolver essas ocorrências de uma maneira definitiva. Então, estas obras, também, eu moro em Campinas há mais de 40 anos, desde que eu cheguei aqui, esses problemas ocorrem na cidade. Foram piorando ao longo do tempo, mas sempre ocorreu. Enchente nas Uruguai, enchente na Princesa do Oeste, tal. Então, o prefeito Dário teve, de novo, falta da coragem. A coragem que nós vamos resolver esse problema. É uma coisa que, desde o início, do primeiro dia que eu cheguei lá, ele me chamou para uma conversa e falou, Barreiro, assim, nós vamos resolver o problema de enchentes aqui na Vila. Prefeito, é isso, vamos em frente. Começamos a trabalhar desde lá. São obras de grandíssimo vulto são gigantes, e de uma complexidade enorme, porque Campinas nunca fez esse tipo de obra. Né? Cidade como São Paulo, por exemplo, já fez alguns piscinões aí, vindo fazendo isso há muitos anos. Nós nunca fizemos. Então, nós temos aí um período de aprendizado que faz parte desse processo. A gente fala no piscinão, pensa naquele piscinão que tem lá no final da Norte Sul, né? Aquilo não é bem piscinão, não é uma coisa bonita, né? É casual. Porque lá foi, claro, não foi construído com esse objetivo específico, entendeu? Não foi? Não. Ele vai ser agora, ele é um dos piscinões que nós vamos transformá-lo realmente num piscinão verdadeiro. Por que a gente fala do piscinão verdadeiro? É que ele vai ter controle da vazão de entrada e saída, etc. Eletrônico, não tem. Lá é natural, né? A chuva cai, carrega para lá, mas ajuda de alguma forma. Lógico que ajuda, ali para frente. Sem dúvida que ajuda, mas ele não teve a construção técnica com esse tipo de cálculo. Aproveitar só o espaço. Aproveitar o espaço que a natureza propiciou, né? Para a gente finalizar, prazo para essas obras de piscinão? Então, nós vamos lançar a primeira licitação, pretendemos lançá-la ainda esse ano, do primeiro piscinão. E depois dos 3, né, que nós vamos fazer agora. As outras duas, num espaço em torno de uns 60 dias a 90 dias, nós vamos lançar as outras duas. E aí já vamos começar as obras. São obras que elas têm um grau de complexidade enorme, mas, por outro lado, a execução delas, fazendo uma comparação pequena, como a obra com o BRT, por exemplo, elas são mais fáceis de executar. Você vai lá, faz o tapume em volta daquele espaço, e trabalha ali. Muda o trânsito, a região, tudo, e fica ali dentro, confinado e trabalhando ali, entendeu? Uma obra como a do BRT, se afetou 40 quilômetros das principais vias da cidade. Exatamente. Então, as dificuldades são completamente diferentes. Esperamos ter sucesso nesse processo todo de licitação, de realização dessas obras também, execução. O que, 4 anos, 5 anos? Essas obras, não, são obras de ano e meio. É coisa mais rápida. Bem mais rápido. Então, nós somos 2024, 2026? Até 26 deve estar tudo operacional. Tudo conforme as duas fases? Não, essa é a primeira fase. A segunda fase é na sequência. Então, seria para um próximo prefeito que vai ocupar a cidade aí, continuar dando andamento desse projeto. Maravilha. Alguma coisa mais para Acho que é isso. Colocar? Acho que é isso. Confiança na gestão da nossa administração. Nós estamos trabalhando bastante e, de novo, eu quero agradecer aqui a oportunidade, viu, Guilherme? A você, a esse espaço, que eu acho que é muito bom, e termos chance de falar com detalhe das coisas. Né? Eu acho que foi muito gratificante, fico muito honrado novamente, quero expressar isso, e ter sido o primeiro a ser convidado para estar aqui. Muito obrigado, um abraço a todos, e qualquer coisa que vocês precisem, nós estamos à disposição. Maravilha, recíproca, a gente está muito contente, é um prazer para a gente também receber o secretário aqui. Lembrando que nós estamos aqui no Hotel Vila Rica, o nosso estúdio aqui no Hotel Vila Rica, aqui na região central de Campinas, um parceiro nosso. Quero agradecer também a direção do hotel por essa parceria, pela confiança, pela credibilidade. E mais uma vez agradecer ao secretário pela disponibilidade, por esse tempo que ele passou aqui com a gente, dividindo as informações que ele tem na prefeitura. Lembrando a todos que nós estamos aqui na TV Diário, agradeço a presença de vocês e até uma próxima oportunidade. Um abraço.